E agradecer, e agradecer a todos os presentes nesse momento tão especial, que é a construção do Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade de Três Pontas. Esse Plano de Desenvolvimento Econômico vem sendo construído aí a 6 mãos, com a Prefeitura de Três Pontas, Grupo Unis e toda a sociedade civil organizada. Você, cidadão, você, empresa, você, associação, está junto com a gente na construção desse plano, que visa uma Três Pontas melhor, uma Três Pontas para um futuro com uma qualidade de vida, com uma geração de emprego e com saúde, assistência social, ambiente de negócio, uma educação, uma cultura, turismo e lazer melhor para todos. E hoje, na sexta-feira, na nossa 5ª reunião temática, nós vamos discutir um pouco sobre cultura, turismo, esporte e lazer com o professor Celso, que é um querido aí. Obrigado, professor Celso, por ter aceito o nosso convite. E para a gente abrir o dia de hoje, eu passo a palavra para a Melissa, antes da gente começar o nosso bate-papo. Melissa, por favor. Todos, queria agradecer a presença da cultura, eles estão sempre muito presentes em todas as ações nossas. É muito bom sexta-feira a gente tratar um tema que é gostoso ao mesmo tempo, é um dos nossos pilares, que é a música também, né? A gente fala da questão cultural, porque Três Pontos é muito além também da música, mas a gente valoriza, é cultural aqui valorizar a arte. E a gente sabe que a arte é instrumento de mudança, a arte ela coloca o ser humano em contato com a essência dele. Então, assim, quando eu vejo, eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar, mas está gastando tal recurso com lazer, com cultura, porque é o seguinte, além de ser um direito constitucional, justamente porque ele é responsável pela questão de saúde do ser humano, né, a questão do lazer, a cultura, ela é o topo da pirâmide que eu falo. Se eu pudesse existir uma pirâmide, eu falava que existiria assistência, a educação, a gente ia galgando até chegar na cultura. E é a cultura que faz com que um povo mude, né, que ele decida por uma mudança, né, que ele evolua ao ponto de valorizar coisas importantes para o ser humano. Muitas vezes eu vi, enquanto na minha vida de mãe, a musicoterapia, ajudar bebês, ajudar crianças, e a gente vê o poder da música até terapêutico. Então, assim, hoje a gente vê, por exemplo, muitas crianças aí sendo diagnosticadas, por exemplo, com espectro autista, né? Ou crianças com alguma dificuldade de sociabilização. A arte, ela é importantíssima para isso. Então, Três Pontas faz questão de manter essa cultura de união que faz em torno da música, que faz em torno de outras coisas também, porque aqui a gente tem artistas de todas as áreas, e eu fico muito feliz de alinhar isso ainda ao turismo, para a gente, né, utilizar isso, além de uma referência de Três Pontas, um lindo retrato de Três Pontas, né, para todo mundo, atrair os turistas, né, para conhecer a nossa cidade, para conhecer tudo que a gente tem de belo aqui. Então, eu estou muito feliz e agradeço muito a presença dos meus professores aqui, meus professores de mestrado moram no meu coração para sempre, Pedrinho, né, o Celcinho, amo de paixão, e tenho certeza que eles vão brilhar como sempre. Obrigada, Felipe. Obrigado, Melissa. Bom, pessoal, já somos 15 pessoas na sala. Essa semana a gente teve muitas pessoas discutindo aí com a gente esse plano de desenvolvimento. Eu quero registrar aqui que essa iniciativa, ela conta aí, né, é uma iniciativa da Prefeitura de Três Pontas, né, através da CDCom, conta também com o apoio do Grupo Unis, do GESUL e do CESULEB, e do apoio restrito aí do nosso departamento de pesquisa, representado aqui pelo professor Pedro. Então, como que vai ser a dinâmica hoje, pessoal? O professor Celso tem aí de 15 a 20 minutos para fazer uma explanação sobre o tema. Depois, Guilherme Vivaldi vai apresentar para nós o caderno temático sobre cultura, esporte, turismo e lazer vocacionado para o município de Três Pontas. E, no fim, vocês receberão um link que poderão contribuir com as propostas na construção desse plano conjunto. Então, fiquem à vontade, qualquer dúvida podem mandar para nós aqui no chat
E vamos lá. Quem que é o Celso Gomes? Músico, compositor, pesquisador e professor. Como músico e compositor, gravou os discos Interstitial, Híbride e Rizoma de Arame. Doutor em Educação pela Unimep e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo. Tem licenciatura e bacharelado em Música com habilitação em Instrumento, Guitarra Jazz, pelo Centro Universitário, FIAM, Faculdades Integradas Alcântara Machado. Atualmente é professor no mestrado acadêmico em Gestão e Desenvolvimento Regional, atuante na linha de pesquisa, processos formativos e desenvolvimento. Também atua como coordenador e professor no curso de graduação em música do UNES e professor nas pós-graduações Lato Sensu dessa mesma instituição. Atualmente é avaliador do MEC para cursos de graduação e pós-graduação na área de música. Celcinho foi bem humilde nesse currículo, porque também ficaria aqui os nossos 60 minutos dizendo o currículo dele, e quem sabe a gente tem uma palhinha do Celcinho aí na sessão de hoje, hein? Celcinho, a palavra é sua. Muito obrigado, eu agradeço imensamente o convite, né? Por poder participar e poder contribuir aí, né, na reflexão nesse processo de desenvolvimento cultural, né? Quando a gente fala de desenvolvimento cultural, não quer dizer que a cultura de determinado lugar não esteja, né, totalmente em franca expansão, mas que, né, ela está sempre em movimento e sempre há como desenvolver mais, né? Então eu agradeço imensamente aí a oportunidade de poder ajudar numa cidade que está no meu coração, né? Eu sou casado com a minha esposa é daí, né, de Três Pontas, né, então é uma honra poder trabalhar aí e dentro dessa lógica, né, quando eu fui fazer minha faculdade de música lá em São Paulo, a primeira coisa que eles me perguntaram e aí, você conhece o Milton Nascimento, você conhece o Wagner Tiso, você já, né, porque é do lado de Três Pontas que a gente mora aqui, então, quer dizer, é um local que tem uma visibilidade musical muito grande e acho que isso já é aproveitado, mas pode ser mais aproveitado, tendo em vista também outros aspectos relacionados ao esporte, né, e ao turismo, ao lazer, que podem se beneficiar e se retroalimentar dentro desse processo. Tá? Acho que a ideia básica da minha reflexão vai muito dentro dessa perspectiva, né, de poder utilizar esses elementos que muitas vezes são abordados como elementos estanques, como elementos bem definidos e em locais diferentes dentro das prioridades das pessoas, mas que a gente possa desenvolvê-los a fim de poder trabalhar a conexão entre eles, né, a mútua retroalimentação aí que eles podem oferecer, né? Então acho que isso é importante. Para a gente poder se situar dentro interessante, eu mostrar um pouquinho, começar com um exemplo no aspecto da música, já que, né, a Melissa tocou no assunto aí e é um destaque, mas para que a gente possa depois generalizar para as outras áreas. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui para vocês verem um ponto, acho que é interessante de visualizar. Vocês estão conseguindo visualizar aqui a minha tela? Está escrito reprodução. Perfeito, Celcinho. Beleza. Então, no caso da música, né, essa manifestação cultural, como qualquer outra, depois a gente vai generalizar para as outras, e também o esporte e outros elementos também, às vezes a gente pode se beneficiar dessa mesma lógica. Mas a música, ela sempre foi uma expressão uma expressão artística que teve sempre uma grande dificuldade, por sua natureza, de se agregar ao aspecto físico, né? Ela é etérea. Tal como acontece com outras manifestações artísticas, como o teatro, como
a própria poesia, né? E outras manifestações culturais que a gente tem, né? Que são os folguedos, que são os aspectos folclóricos também. Elas acontecem em um momento, elas acontecem em uma situação, em um momento, e depois que elas, né, são executadas, elas desaparecem. Né? A música sempre teve essa característica no seu início. Apenas com o invento do fonógrafo, né? E até antes já existia algumas experiências dentro desse esquema, aquelas pianolas, né? Ou alguns outros equipamentos parecidos com aquilo. Aquela caixinha de música que você vê um tamborzinho girando e tocando a música. Aquela foi a primeira, e depois o fonógrafo, né, teve um certo êxito nesse processo de se poder transportar a música e a música poder ser, né, trabalhada de um lado para o outro. Porque até então ela necessitava dos músicos, necessitava das pessoas para poder trabalhar. Tal como acontece com o teatro, acontecia com o teatro, com a poesia e até mesmo com outras manifestações artísticas populares que estão dentro das cidades, que fazem parte dentro das cidades, como a Folia de Reis, como, né, as pastorinhas, como a congada e outras manifestações culturais. Elas acontecem no etéreo, elas, né, são coisas do momento. Né? E aí o fonógrafo foi uma primeira tentativa de se aprisionar e transportar essa experiência de um lado para o outro. Depois ele vai evoluindo pro disco, né, para fita, né? Depois a gente vê esse desprendimento, porque houve esse aprisionamento no aspecto físico. Todo mundo, para quem não é da época do disco aí, a gente sabe que a música era cara, a música, né, era cara nos dois sentidos, no sentido de que a gente dava um valor maior para a música, que a gente comprava um disco ou um CD e colocava, ou a fita, e colocava lá para escutar, e era difícil né, era escasso esse processo, né? E porque o meio, né, que aprisionava a música tinha um certo valor. Entretanto, a gente observa que essa tentativa de aprisionar no meio físico, como aconteceu com algumas experiências, né, culturais, como o teatro, que foi possível, né, trabalhar dentro de fitas de vídeo, e o cinema até, né, tem essa característica, ele começa a se desprender com a ascensão da mídia digital. Então a gente tem aí novamente um desprendimento do material. E aí você consegue acessar a música em qualquer lugar, né? Só que, né, ela volta a ser etérea de uma forma diferente que era anteriormente. Né? Então a gente tem essa característica do aspecto cultural que a gente está vivendo, mas isso não deixa de lado essa primeira característica que ela se desenvolveu e ainda continua a ser trabalhada, que é o aspecto de ser desenvolvida a partir de pessoas. Né? E para que se possa desenvolver isso, né, a gente pode pegar o exemplo da música, o exemplo do teatro, o exemplo das manifestações culturais. A gente consegue articular o aspecto do turismo. Isso pode gerar, né, e tende a gerar o aspecto do turismo. Né? É muito interessante a gente vir aqui, por exemplo, em Varginha. E a minha esposa, por exemplo, ela fica às vezes fica muito decepcionada, né? Porque ela olha lá, o pessoal, a gente passa ali, ela não é daqui, né? Ela é de Três Pontas. Né? E aí a gente passa perto ali na nave no ET e sempre tem alguém tirando foto. Sempre tem. Quer dizer, eles acabaram montando e aparelhando a história, essa lenda do ET, de uma forma física para que, né, talvez não atraia gente só para isso, mas às vezes a pessoa passa ali de outra cidade, vai ali tirar uma foto para ter uma recordação. Então é uma forma de trabalhar, de aparelhar essa manifestação. Né? E é uma manifestação que já aconteceu
em algum momento, né? Mas que tem um símbolo, um ícone, né? O pessoal da semiótica aí, né? Geralmente pensa mais esse aspecto de se ter, né, a significância dentro de um aspecto físico de uma coisa que já aconteceu e que, né, a gente nem sabe se aconteceu mesmo, né? Então acho que isso é um outro elemento importante da gente começar a pensar os aparelhos para que essas manifestações possam se desenvolver. É um aspecto importante, né, da gente poder trabalhar. E aí o aparelho é um ginásio, é uma praça, um próprio conservatório, um auditório, um teatro. A gente, né, em Três Pontos temos aí, né, uma sala que eu já tive a oportunidade de assistir o Tony Horta, o Loborges e outros, além de ser um cinema, né, eu já fui nesse cinema há muito tempo atrás. Então, quer dizer, a gente ter esses aparelhos são elementos importantes para a gente poder começar a pensar esse processo. Na atual, né, configuração do modelo de desenvolvimento que a gente tem, né, vou parar aqui a minha tela aqui, e só para chamar a atenção que nessa atual configuração desse modelo de desenvolvimento que a gente está vivendo na maior parte das cidades aí, né, a gente observa que se tem privilegiado muito, se tem se atentado muito para o crescimento econômico, né? E dentro desse crescimento econômico se tem forçado a construção de alternativas que possam valorizar essa articulação, né, do aspecto governamental com a valorização dos aspectos culturais, dos aspectos sociais e econômicos, para que essas manifestações possam ser amparadas. Porque a gente tem em contraponto uma indústria cultural que muitas vezes não leva em conta esse processo, né? A gente observa que muitos jovens às vezes não vão na direção dessas manifestações. Eu tive a oportunidade de participar de uma banca de mestrado agora, né, como avaliador em Taubaté, há um tempinho atrás, e a pessoa estava pesquisando sobre manifestações folclóricas, né, no caso a Congada, numa cidade próxima lá de Taubaté. E aí uma das coisas que me chamou muito a atenção é que alguns ternos ali, né, algumas conformações de Congada estavam morrendo e outras estavam conseguindo sobreviver. Por quê? Porque as que estavam sobrevivendo, elas tinham abertura para agregar elementos, né, dos jovens. Por exemplo, eles deixavam os jovens de óculos escuros para trabalhar a congada, né? E aqueles mais tradicionais, os jovens não queriam ir. E aí eles preferiam as manifestações, né, culturais que estavam agregadas mais à indústria cultural, né? Então a gente precisa estar atento a essas movimentações a todo momento para a gente poder tentar entender essas circunstâncias, dessas características que estão presentes ali. Porque tanto no aspecto cultural quanto no aspecto do esporte, né, e outros aspectos da vida social, da humanidade em si, a gente observa duas forças, né? Por exemplo, na tradição cultural, a gente observa duas forças. Uma força puxando para frente, para um aspecto de evolução, de renovação. Até o pessoal não gosta muito desse processo de evolução, mas de mudança, de atualização. E um outro aspecto voltado para o tradicionalismo, para o enraizamento, né? Um exemplo interessante que a gente pode colocar, que está voltando aí, é a viola caipira, né? A viola caipira, no final da década de 70, início da década de 80, ela estava quase que morrendo. Os jovens não estavam se interessando mais por ela, né?
E aí os mais velhos, né, que cultivavam aquele tipo de instrumento estavam morrendo e os jovens não queriam saber. Até que surgiu aí uma novela chamada Pantanal, na Rede Manchete, e que um dos artistas, muito bem apessoado, para não dizer que é bonito, né? E grande músico, com uma voz excelente e um virtuose da viola caipira, participou e deu um boom nesse instrumento. E aí e ele veio com uma quebra de paradigmas, né? Ele não veio só tocando as músicas do Tião Carreiro, né? Ele veio trazendo, né, dissonâncias, veio trazendo elementos de blues ali que estavam tão bem contextualizado que às vezes as pessoas, os mais tradicionais, nem percebiam, nem percebem até hoje, né? E aí a gente teve um boom da viola e ela começa a ser cultivada pelos jovens. Então, às vezes essa transgressão dessa força, a gente buscar e tentar entender essa transgressão dessa força que puxa para o enraizamento, né? E essa transgressão de uma força, através de uma força que vai para a direção de um processo evolutivo, vamos colocar assim, não que seja melhor ou pior do que veio antes, não. É só um contexto de renovação, de contextualização. É interessante a gente poder olhar para esse processo. Como é que os jovens estão vendo o esporte, né? A fadinha, né? Ela, né? Por quê? Que ela virou um fenômeno, aquela menina do skate, ela virou um fenômeno, né? Então, esses são elementos que a gente precisa observar. Ela não ela traz outros elementos ali dentro do processo, né? Então acho que é importante a gente observar isso. E continuando o exemplo da viola caipira, a gente tem um outro boom agora com uma dupla que inclusive um dos violeiros é daqui do sul de Minas, né, o Helder Costa, junto com o Ricardo Vignini, que começaram a pegar a viola caipira e fazer arranjos de rock, né? Então pega lá a música do Iron Maiden, a música do Pink Floyd, a música do Led Zeppelin, e agora estão fazendo um disco com música de rock nacional, só que eles pegam e tocam na viola, só que de uma forma que eles utilizam os ritmos da viola. Então é o pagode de viola tocando o Iron Maiden. Então, e aí o pessoal mais novo começa a se interessar por esse processo. Então é uma forma de tentar burlar essa força que puxa para o tradicionalismo. Até porque o tradicionalismo, muitas vezes, as pessoas não têm consciência de que um dia ele foi inovador. Por exemplo, o Tião Carreiro, né, é um exemplo desse processo. Ele inventou, dizem, né, que ele aprimorou o pagode de viola, né, que é aquele tipo musical muito característico e que os conservadores da viola mostram, não, isso aqui é raiz, mas no momento que ele desenvolveu aquilo, não era raiz, ele pegou e montou a partir de elementos relacionados à catira e outros elementos relacionados a outros manifestações artísticas que estavam apontando para frente. Então, quer dizer, esse é um processo que a gente precisa trabalhar. Como aconteceu com o próprio Clube da Esquina. O Clube da Esquina é um exemplo exemplar dessa movimentação de transgressão de uma certa tradicionalidade, porque no momento que o Clube da Esquina estava acontecendo, né, era a bossa nova, era o jazz, era o cool jazz, né, tinha já algumas movimentações de rock, mas que até o próprio Tom Jobim, né, uma vez foi gravar aquele disco com a Elis e entrou um grande músico, o Hélio Delmiro, no estúdio para fazer o processo dele ali de gravação, e é muito interessante porque diz o Tom Jobim que ele ficou tremendo porque entrou um guitarrista e guitarra não era coisa para música do Tom Jobim, né? E aí é esse aspecto que a gente observa no Clube da Esquina, essa movimentação que aconteceu de
transgredir esse processo. E eles conseguiram, sem deixar de trabalhar uma música super complexa, uma música extremamente rítmica, rica no aspecto rítmico, porque o compasso, né, é muito rico, o aspecto melódico, o aspecto harmônico, e trouxe elementos do rock, que eram coisas inadmissíveis dentro da música brasileira, né? Para quem já viu a história da música brasileira, teve uma passeata contra a guitarra elétrica na música brasileira, né? Em determinado momento, né? Então a gente precisa ter essa consciência que existe geralmente uma força que às vezes tenta cristalizar as manifestações artísticas, de esporte, para aquela forma de que eu aprendi assim, deu certo comigo dessa forma, então tem que ser dessa forma. E geralmente as pessoas que, né, trabalham a cultura, trabalham o esporte numa forma de orientar, elas tendem, muitas vezes, não tô generalizando, a gente tem exemplos, né, que conseguem transgredir de forma genial, inclusive em 3 pontos a gente observa isso, mas que muitas vezes elas tendem a falar, não, tem que ser daquele jeito como eu aprendi, porque esse é o jeito correto. E acaba esquecendo de olhar para as novas formas que a molecada mesmo, que é o que dá a nova vida para esse processo, tende a querer fazer, né? Querer se desenvolver. Né? Então, a própria fadinha lá do skate, né? Quem imaginaria que uma menina, né, daquele tamanho, vestido de fadinha, ia andar de skate e ia encantar tanto, ia difundir tanto, né? Uma manifestação de esporte aí tão nova, né? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre estar observando, essa tendência de que existe essas duas forças, né, exercendo sobre esse processo, e a gente precisa buscar alternativas para tentar não fazer com que essas forças se degradiem e a que aponta para frente ganhe, não. Né, a gente tem que observar a possibilidade de trabalhar essas duas. Né? O próprio Ivan Vilela, que é um grande violeiro, um grande pesquisador dessa área aqui no Brasil, um pesquisador da USP, ele fala que é importante a gente observar as manifestações artísticas como se fosse uma árvore, com fortes raízes, mas se você ficar só nas raízes, ela não floresce. Então ela tem que ter fortes raízes, mas ela tem que apontar para cima, ela tem que apontar para outras direções, né, para poder se desenvolver. Tá? Então isso acho que é um ponto que eu gostaria de salientar para vocês, para que vocês possam olhar as manifestações, olhar o esporte, olhar a cultura com essa possibilidade de buscar esses aspectos e utilizar os aparelhos em prol desse processo, né? Porque a gente tem os aparelhos, tem essas possibilidades, mas utilizar dentro dessa característica, para a gente poder integrar, e aí acaba que dessa forma a gente tem ganhos, né, no aspecto econômico, no aspecto do turismo, né, e em outros aspectos aí tão importantes. Né? Foi graças a isso que o Clube da Esquina surgiu, foi graças a isso que essa nova viola caipira, né, do Almir Sater, e depois que está culminando aqui agora com a moda de rock do Ricardo Vignini, tem se desenvolvido. É dessa forma que a gente observa várias manifestações folclóricas em algumas cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, estão se renovando e estão persistindo, né? Porque eles estão agregando alguns elementos de modificação. Até o Ivan Vilela fala que quando ele estava pesquisando sobre a viola dentro da Folia de Reis em determinada cidade, e aí ele estava, né, filmando ali o pessoal e passou uns senhores assim perto do senhorzinho, e aí eles comentando, nossa, mas que tradição, né, que é isso aí. Aí o senhorzinho mais velho falou, mal sabe ele, virou pro Ivan e falou, mal sabe ele que isso aí, na minha época, não é tradição nenhuma. Na minha época era totalmente diferente. E graças a Deus que mudou, porque aí tá vivo ainda.
Então a gente precisa estar sempre atento a essas necessidades aí. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa, né, que tem uma fórmula única, né? A gente precisa, aí entra o aspecto da aproximação do aspecto público, do aspecto da administração pública, com essa integração com o aspecto das pessoas aí, né? E a gente sabe que não são todas as cidades que conseguem trabalhar esse processo, né? De integração, né, com o público e a participação ativa da sociedade, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo isso, né? E aí outro aspecto importante é a gente poder fomentar essa aproximação, né? Aí no caso de Três Pontas a gente tem alguns exemplos que eu gostaria de destacar, que é, por exemplo, o conservatório. É um aparelho fundamental, né, que às vezes tem essa tradição da música e que pode ser utilizado esse case do conservatório, e agora a gente está vendo aí que ele já está com uma nova sede, se não me engano, né, está na iminência de uma nova sede, né, quer dizer, ele tá se plasmando cada vez mais com um aparelho, cada vez com maior estrutura. Esse mesmo case, será que não pode ser utilizado no aspecto do esporte? Lógico, adaptado de alguma outra forma, né? Coisas relacionadas ao esporte não podem conectar ao aspecto da cultura de alguma outra forma, né? A gente sabe, aqui no conservatório, aqui eu fui professor durante 11 anos aqui no Conservatório de Varginha, e uma das coisas, né, que sempre me chamou atenção, o Maurinho também foi meu colega lá, eu acho que ele deve saber disso, do momento que o conservatório estava, né, lá no quintal do Marista, né, do Santos Anjos, quando ele passa por uma sede, né, ele passa a ter um teatro. E o teatro foi uma coisa que foi um boom, né, para essa mudança. Não sei hoje como tá, faz tempo que eu não vou lá. Mas a presença de um teatro e a vontade dos alunos de estudar para poder tocar no teatro, ou um teatro com a possibilidade da gente sempre trazer músicos de fora para poder inspirar, né, causou um boom no conservatório, né? E aí a gente foi além do teatro, né? O teatro ele meio que tinha um momento específico, a gente começou a fazer apresentações nos corredores, e isso também foi um outro aspecto que acabou fomentando. Então a gente tem que observar também que alguns aparelhos eles precisam, né, extrapolar esse processo aí, né, a gente poder, né, ir além deles, né? Então tem um conservatório, mas que o conservatório possa trabalhar, por exemplo, alguma experiência, alguma sugestão que eu poderia trazer, é o case da Escola Municipal de São Paulo. Quando eu estava estudando lá, eu tive essa oportunidade de assistir várias apresentações de professores e alunos, e o professor ele tinha uma obrigatoriedade de dar tantas aulas, mas alguns horários ele não dava aula, a obrigatoriedade é dele apresentar em algum local da cidade, ele solo ou ele com alunos. Mas tinha essa obrigatoriedade. Por quê? Porque aí essa movimentação fazia a própria propaganda e a movimentação cultural, né? Lógico, né? Uma apresentação em determinada praça, por exemplo, né? Demandava o aspecto econômico ali naquele momento, né? E fomentava esse aspecto. E ao mesmo tempo retroalimentava esse processo. Isso será que não é possível trabalhar dentro do aspecto do esporte? Né? Com certeza, né? Acho que esse é um processo fundamental. E aí uma das sugestões que eu gostaria de trazer, e que sempre foi o meu anseio, e que é um anseio que a gente vê do pessoal de fora, né? Eu lembro que quando eu estava em São Paulo,
veio grandes músicos dos Estados Unidos, né, para Belo Horizonte, e depois eles passaram lá na faculdade para dar uma palestra, para dar workshop, né? E uma das coisas que eles se decepcionaram é que quando eles foram em Belo Horizonte, eles queriam ir na esquina. Né? Eles queriam ir lá na esquina. Eles queriam ver se tem uma esquina, se tem uma casa com alguma coisa que mostrasse a história. Né? E aí eles se decepcionaram porque lá não tinha. Né? Levaram eles na esquina, mas aí era uma esquina normal, né, do clube. Aí falou, mas onde está o clube? Aí falou, não tem o clube. E aí uma coisa que eu lembrei que foi para mim foi uma experiência fantástica que eu tive aí em Três Pontas, que foi quando eu tinha acabado de formar da faculdade e eu estava tocando junto com o Clayton Prosper, a gente tinha um grupo de jazz, de fusion, e aí um dia a gente foi aí, tava no ensaio, aí o Clayton falou, vamos lá na casa do Milton, o pai do Milton ainda era vivo, e aí a gente foi lá e ele começou a me mostrar pra gente, aqui é onde ele tocava a sua sanfoninha, aqui a sanfoninha dele é essa, aí tinha os Grammys lá, tinha os discos de ouro, né? Quer dizer, aí ele contou a história da mãe, quer dizer, essa possibilidade de se ter um local, né, um museu, alguma coisa assim, também é uma espécie de aparelhamento, de se trabalhar uma espécie de aparelhamento dessa manifestação etérea. Né? Então, esse é um outro aspecto que foi muito mágico para mim, enquanto músico, e que eu acho que se esses americanos tivessem ido lá nesse momento aí em Três Pontas, eu acho que eles iam estar muito mais felizes do que essa possibilidade lá em Belo Horizonte. Né? Então é isso, gente. A ideia básica é trabalhar essas reflexões, essas possibilidades de tentar olhar, né, para essas manifestações. Né? Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Perfeito, Celcinho. Já ia te avisar, Celcinho, tempo esgotado, você encerrou bem no momento. Muito obrigado. Uma reflexão profunda, né, sobre esses pontos importantes que a gente vem discutindo com relação à cultura, o esporte. Você citou a fadinha, né, que surge aí como um amuleto e uma esperança de um futuro diferente para o nosso país. E para convergir com tudo que você refletiu, eu vou pedir para o Guilherme, que está aí junto com a gente, acho que o Pedrinho também vai estar ajudando ele aí, na apresentação dos dados, para a gente entender de fato agora o que podemos construir juntos em Três Pontas. Registrar aqui a presença da Secretaria de Cultura, né, que tem participado com a gente aí ao longo da semana, de esporte também. Então, muito obrigado vocês aí pela presença e vamos ver os números. Guilherme? Oi, pessoal, conseguem me ouvir? Sim. Sim, estamos ouvindo e te vendo também. Felipe, eu preciso que você me dá a permissão para compartilhar, por favor. Sim, só um minutinho. Uhum. Só um Bom, instantinho, pessoal. pessoal, O professor Guilherme vai explicar e eu vou projetar aqui os números do estudo que nós fizemos. isso. Bom, pessoal, adiantando aqui enquanto vai se preparando ali para vocês visualizarem, a gente sempre ressalta alguns pontos do Plano de Desenvolvimento Econômico, que esse intuito de usar os dados para nortear aí políticas públicas. Então, como metodologia do Plano de Desenvolvimento, nós optamos por comparar os dados da cidade com outras cidades com economia semelhante, no sentido de vermos boas práticas e nos situar. Então, vocês vão ver ali que há comparativos com a cidade de Três Corações, com a cidade de Varginha, também com a cidade de São Sebastião do Paraíso. E esses dados que vão desde a cultura, do turismo e também do esporte, vão nos ajudar, junto com a fala do professor Celso, pensar em propostas para o desenvolvimento aí da cidade de Três Pontas, nesse pilar também que é super importante. Ok? Pedrinho, conseguiu ou não? Ainda está dando desabilitado, Felipe. Eu clico em compartilhar a tela e me diz que eu estou desabilitado para compartilhamento. Veja agora. Acredito que agora vai dar certo. Perfeito.
Guilherme, só me dizer quando deseja que eu passe aqui, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, um dos pontos que nós levamos em consideração aqui são os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são práticas globais. Então, quando nós falamos em cultura, turismo, esporte, lazer, é importante que eles estejam ligados com as boas práticas da ODS de saúde e bem-estar. Também, trabalho decente e crescimento econômico. Nós ressaltamos que a cultura, o esporte, também o turismo são importantes para a atividade econômica, então geram emprego, geram renda, então é necessário olhar por essa ótica também. Assim como as cidades e comunidades sustentáveis. Então, você ter cidades com espaços possíveis de ser executado a cultura, também o esporte e o lazer para toda a comunidade. Pode passar, Pedro, por favor? Dentro dos dados, eu conversei até com os secretários, né, com o Alex, também aí na área de cultura, de turismo. A gente fala que sempre nessa área o acesso a dados ela é um pouco mais complexa, mas um dos dados mais interessantes que nós temos é referente ao ICMS cultural. Vocês podem observar aí nesse primeiro gráfico que Três Pontos ele esteve sempre ali ativo na captação do ICMS cultural, com a melhoria, principalmente a partir de 2014. Ela está um pouco abaixo de algumas cidades, mas o importante é observarmos isso numa ótica de eficiência de gastos. É saber fazer mais com menos, com maior eficácia. Então, a utilização do recurso de maneira correta e coerente, que é um dos pontos que a gente consegue observar na cidade de Três Pontos. Essa informação ela casa com a de baixo, que é o gasto per capita com a difusão cultural. Então, o quanto o município tem investido por pessoa na questão da difusão cultural. Então, Três Pontas, ela tem níveis superiores ou igual a algumas cidades que nós estamos comparando, mas uma vez a gente volta na tônica do eficiência de gastos. Por ter essa característica cultural na cidade, com os pontos até mesmo que o professor Celso falou, às vezes nem sempre é o dinheiro que vai trazer essa mobilidade, mas sim a estrutura e as ações que são realizadas tanto pelo poder público, o poder privado, que vão fazer com que a cultura seja disseminada no município. O outro ponto está relacionado aos tombamentos de patrimônio histórico-cultural, tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Eu estive em conversa com o secretário Alex, e ele falou sobre esse ponto que ele está verificando com relação ao tombamento federal de alguns pontos da cidade, que faz muito sentido a você ter esse tombamento para preservar a cultura local, ok? Pode passar, Pedro, por favor? Com relação aos pontos turísticos, o projeto Levante Sul de Minas, né, estamos aqui, inclusive, com o Gustavo, que também atua conosco aí no projeto Levante Sul de Minas, ele mapeou os pontos turísticos aqui do sul de Minas e Três Pontas, ela tem aí as suas características que vão desde as questões culturais, às questões religiosas, né, com a questão do Padre Vítor em si. Então, nós temos igrejas, museu, nós temos os parques, que podem e devem ser explorados na questão turística para atrair mais pessoas para o município e fazer ali realmente com que isso se torne uma questão de renda e profissionalização do turismo local. A cidade de Três Pontos ela já vem com conversas de integração de turismo, por exemplo, no turismo religioso com a cidade de Baipendi, na questão da Inhaxica. Então, esses pensamentos de integrar as cidades ao entorno traz mais possibilidades de atração de turistas e valoriza os produtores locais. Isso, evidentemente, ele está ligado com a cultura. Então, os pontos turísticos, ele está ligado com aquela pessoa que faz o artesanato, que tem a música e tudo isso que o professor Celso nos trouxe. Então,
complementação das atividades que ajuda a sociedade, mas também os quesitos econômicos. E aí, no sentido de estruturação da recepção do turista, a informação que o IBGE nos traz ali, 3 pontas com relação ao número de hotéis, números de restaurantes disponíveis, é um número adequado pelo porte da cidade, correto? A observação que nós trazemos é numa percepção mais integrada com os municípios ao redor, nos momentos de pico de sazonalidade, como a famosa Feira do Padre Vitor, né, a peregrinação, ou até os festivais que a cidade de Três Pontas traz, que às vezes a estrutura hoteleira não suporte no momento. Então, um trabalho para que as fazendas da cidade possam fazer, nesse momento, um receptivo desses turistas nessas épocas sazonais, é um dos insights, além da integração com as cidades ao redor, para promover a acomodação desse turista e a irradiação da renda. No sentido do emprego no turismo, né, os dados da RAIS, eles mostram uma característica de 3 pontos semelhante com as demais, no sentido de eu ter profissionais referente a hotel, a restaurantes, aos garçons. Então, vocês conseguem observar ali que tem um padrão normal pelo porte da cidade, ok? Pode passar, Pedro, por favor? Sobe um pouquinho, por gentileza. Agora, a gente falando na questão do esporte, o que acontece? O governo ele tem alguns programas direcionados para a questão do esporte. E cada vez que o município ele participa, ele ganha uma pontuação nesses programas de esporte. Três Pontas chegou a ter pontuação lá em 2014, mas nos últimos anos não obteve essa pontuação. Eu já sei, em contato com o secretário e a sua equipe, e também com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, que já está sendo observado essa situação, reativação do Conselho do Esporte na cidade, para que volte a ter essa pontuação nos programas governamentais e inserir Três Pontas nas competitividades e nos programas de esporte. As instalações esportivas da cidade, elas são coerentes ao tamanho do município, atendendo bem a questão do município, inclusive uma estrutura das escolas, e aí essa integração que o professor Celso fala, por exemplo, da educação com o esporte, nós temos uma estrutura de escolas com quadras que tem níveis superiores às demais cidades que foram pesquisadas. Então, a estrutura escolar promove ao aluno a capacidade da execução da prática esportiva, então, unindo a educação e o esporte com um grande impacto social. Isso é muito interessante para o município. E, por fim, se puder subir só um pouquinho, Pedro, por favor. Isso. No esforço orçamentário para o esporte, o esforço orçamentário, para vocês entenderem, é quanto o município, dentro de diversas prioridades, ele acaba fazendo os investimentos. Três Pontos ele tem um investimento um pouco abaixo, porém, né, a gente fala aí sobre as vocações e a gestão eficiente dos recursos. Isso já está sendo estudado para que isso possa ser levado em consideração, principalmente na utilização da boa estrutura das escolas do município e seus programas de esporte. Pode passar, Pedro, por favor? Bom, pessoal, como eu disse, a área da cultura, do turismo e também dos esportes, que acabam todas acarretando a questão do lazer para a comunidade, são áreas que têm uma deficiência maior de dados. Mas é uma área muito qualitativa, né, professor Pedro? Que você vê reflexos muito grandes na questão da qualidade de vida e dos impactos que isso vai trazer para a ascensão, não vou dizer ascensão, mas na melhoria da questão social, da sociabilidade das pessoas, da qualidade de vida e com reflexo na saúde. A pessoa que pratica o esporte, ela tem mais saúde, e também a pessoa que é envolvida no ambiente cultural, ela também tem um fator de saúde psicológica muito bem trabalhada, que foi um dos pontos
na reunião anterior sobre saúde e saneamento aqui do PDE, sobre as questões das doenças psicológicas e como que as questões culturais elas podem ter um fator tão importante. A secretária Melissa, inclusive, já comentou isso no início da nossa reunião. Eu peço desculpa a vocês, eu tive um problema com a internet aqui, então o professor Pedro está me auxiliando nesse momento aí, mas eu acho que é isso. Pedrinho, se quiser complementar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Acredito que foi uma discussão bacana, Guilherme, e acho que Melissa lembra de uma das aulas que nós tivemos no mestrado, que nós discutimos sobre a questão do turismo religioso e a importância de você trabalhar o turismo religioso com qualidade, né? E Três Pontas pode muito bem ser um exemplo, ser um benchmark nesse sentido, porque nós vemos muitas cidades que têm o turismo religioso, mas acho que o turismo religioso não precisa ser feito com qualidade, porque os devotos não precisam de uma qualidade de receptividade, né? E a gente citava muito o exemplo de Aparecida. Você tem uma receptividade muito forte dentro do ambiente da basílica, ali, dentro daquela estrutura gigantesca, mas quando você sai dos muros da basílica, a receptividade, o centro antigo de Aparecida é super mal estruturado. Então, acho que quando você vê outras cidades religiosas no mundo, como, por exemplo, Fátima, em Portugal, a qualidade de estrutura que tem de receptividade para o devoto, ele fideliza, vamos dizer assim, né? Fazendo até uma analogia, fideliza ainda mais. E vocês têm aí dois, né? Já podemos dizer, vamos lá, né, na nossa devoção católica aqui, santos, né? Que é Padre Vitor e a nossa mãe, né? Então, acho que vocês têm um potencial gigante para o turismo religioso, além das outras colocações que foram feitas aqui. Perfeito, Pedro. Felipe, com você. Perfeito, lembrando, pessoal. lembrando que o link está no chat, tá? O professor Pedro mandou o link no chat aí para você enviar a sua proposta de melhoria, não melhoria, né? Propostas que possam pensar 3 pontas no longo prazo nos quesitos de cultura, esporte, lazer, também turismo, e essas propostas vão compor o planejamento. Então, a participação de vocês é fundamental. Bom, pessoal, então para a gente encerrar a sessão de hoje, eu queria agradecer a cada um de vocês. Foi uma semana intensa, né? Todos os dias aqui conectados das 8 às 9, das 9 às 10, discutindo propostas relacionadas a vários setores da nossa sociedade, com um objetivo comum, né? Construir propostas que visam melhorar a nossa qualidade de vida, projetar Três Pontas para o futuro e conectar aí com demais municípios para atração de investimentos, formação de novos talentos e desenvolvimento de novas tecnologias. Mais uma vez, parabéns a Melissa, parabéns ao prefeito por essa iniciativa, por estar dando mais um passo rumo ao futuro do município de Três Pontas. Nosso muito obrigado. Agora, pessoal, os próximos passos, em breve nós vamos disponibilizar todas as sessões que foram gravadas para vocês assistirem novamente, construírem essas propostas, enviarem para nós, para que a gente possa em breve aprovar esse plano e dar toda transparência e visibilidade para eles. Então, nosso muito obrigado. E Melissa, eu acho que você poderia fazer o encerramento da sessão de hoje, né, que é o encerramento também da semana, desses momentos muito ricos que passamos aqui nessas manhãs dessa semana. Gente, eu queria primeiro deixar uma sugestão, que enquanto vocês estavam falando, talvez o professor Pedro, né, o Vivaldi possa nos ajudar, que alguns empresários, eles têm pensado na questão de hotelaria aqui, de investir em hotelaria. E um dos dados foi que a gente precisaria de uma atenção nessa parte. Então, eu queria ver como partiria esse estudo, como a gente poderia fazer esse estudo de viabilidade, tá?
Eu acho que se a gente adiantar isso para o empresário, a gente pode, às vezes, convencer alguém a empreender, porque tem muita gente comprando áreas, inclusive ali na região do Foguetinho, sabe? Algumas áreas margeando ali onde vai ser nossa futura terceira faixa, né? Então, assim, às vezes a gente pensar em uma hotelaria que talvez não seja seja ligada até a um desses grandes grupos, né? Já que talvez a gente não teria mão de obra, às vezes, ou know-how ainda, né? Para o empreendedor começar do zero. Então, eu queria, essa é uma sugestão minha, em razão disso, que eu acho que a gente pode trabalhar, né? A gente tem também a questão do nosso mercado municipal, que, se Deus quiser, né, a obra deve acontecer, né? A gente teve um problema na primeira licitação, tivemos uma rescisão contratual, infelizmente, e agora estamos licitando de novo, agora no final de março. Então, eu acho que o Mercadão também pode ser desenhado com essa concepção, mais voltada para o turismo, né, a atrair turistas, né, não só é o mercado do produtor, sim, né, mas a gente pensar na forma de criar esse croquis interno, né, também atraindo turistas, né? A gente está muito feliz agora também com o conservatório novo, vai ficar belíssimo, né? Eu acho assim que o pessoal merece demais, sabe? Eu até arrepio do amor que eles têm com aquela casa, né? E do bem que eles fazem para esses meninos. Então, parabéns para o pessoal do conservatório, muito merecido, né? Eu acho que agora a gente vai ter um conservatório à altura dos nossos professores, né? Então, assim, a gente tem muita coisa a ser trabalhada, com o acessório turismo religioso, que aí já demanda, né, essa sinergia também com a associação, essa sinergia também com a igreja, né, que é uma coisa que tem que ser bem trabalhada. Então, eu acho que tem muita coisa, o turismo rural, que a gente já está dando uma atenção, né? Então, eu acho que os dados, eles são excelentes para a gente amadurecer as nossas metas, e fico muito feliz com a participação de todos, espero que surjam sugestões, né, de preferência, igual a gente falou, construtivas, né, positivas, porque tudo é bem-vindo. Muito obrigado pelo trabalho do Unis, do GESUL, de todos os parceiros, porque são vários parceiros envolvidos. Então, eu estou muito feliz com o resultado final e temos muito trabalho pela frente aí. Vamos colocar em prática, né? Um abraço a todos. Muito bom. Obrigado, Melissa. Obrigado, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana e logo, logo estaremos dando publicidade ao novo Plano de Desenvolvimento Econômico de Três Pontas. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, até mais.